Olá, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para novamente fazer mais um vídeo. O que é interessante aqui para nós, o que é interessante é que nós estamos falando sobre esse assunto, sempre tocando no assunto de colocando palavras, falando palavras que realmente falam conosco, principalmente na nossa época que nós estamos vivendo, principalmente esse tempo que nós estamos vivendo e vivenciando. A importância de nós vigiarmos, a importância de estarmos atento a tudo que está passando diante de nossos olhos, onde às vezes toca a nossa consciência, onde às vezes toca a parte sensível das nossas vidas. Nós temos que prescrutar, saber filtrar, saber discernir, a importância do discernimento racional, inteligente da nossa parte, ou até mesmo um raciocínio inteligente e espiritual. Sabermos lidar com as nossas emoções. Então, há vários assuntos que há várias situações que precisam ser filtradas e que precisamos prestar bastante atenção o que está se passando em nossa volta, o que está acontecendo no mundo em que nós estamos inseridos, no contexto em que nós estamos inseridos. E eu quero falar aqui hoje de um assunto sobre a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, ele é constituído, nós sabemos ali quando Jesus falou no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos deixou muito bem claro que em relação ao nosso posicionamento, em relação ao seu reino, em relação à sua vontade, a nova forma de pensar sobre a respeito da crença em Deus. Quando Jesus trouxe essa nova revelação, esta revelação que às vezes estava oculta no passado, mas que foi revelada através dele, de Jesus Cristo, ele trouxe à tona. Então Jesus começou, assim como João Batista, trouxe essa revelação do reino para as nossas vidas. E Jesus também trouxe essa revelação do reino, falando que ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, falando que qual é a nossa posição em relação ao reino de Deus. Jesus falou que se nós queremos entrar no reino dele, ou fazermos parte do seu reino, nós temos que nos adaptar ao que o reino está pedindo para que nós nos adaptamos. Primeiro, em relação ao que nós devemos priorizar sobre o reino de Deus. Jesus Cristo deixou muito bem claro isso para nós, que nós precisamos buscar primeiro, meus irmãos. Olha só a importância, a relevância, o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, é gozo, o Espírito Santo de Deus, como fala em Romanos. E Jesus deixou muito, o reino de Deus não vem com aparência, como Jesus deixou muito bem claro. Nós sabemos que nós vivemos na era do materialismo, praticamente exacerbado, descarado, essa questão do materialismo. O que vem a ser essa questão filosófica, essa questão constitucional, materialista, que às vezes sobrepujam aos nossos olhos, muitas das vezes, de maneira invejosa, de maneira aparente invejosa, e que nós precisamos termos bastante cautela para não cairmos em erros, às vezes tão explícitos, tão claros em nossas mentes. E Jesus falou sobre isso, sobre uma parábola que está escrito lá em Mateus, sobre um homem insensato, que falando que arrecadou muitos das suas lavouras, alargou mais as suas tendas para ter, e falou para a sua alma, goze de tudo, usufrui de tudo, minha alma, que agora eu tenho minha abastança. Agora eu tenho bastante. E ele de repente ouviu uma voz que falava: louco, insensato, como é que você coloca a sua vida, a sua alma em coisas materiais, Hoje pedirá a tua alma, insensato e louco, para quem será a sua alma? Veja aí que
o princípio do reino, a relevância do reino que Jesus traz para as nossas vidas, ela está priorizando a questão espiritual em relação à nossa condição humana, onde nós precisamos rever, prestar bastante atenção em relação à nossa vida espiritual. A nossa alma precisa ser regenerada, a nossa vida precisa ser transformada pelo poder de Deus. E o reino de Deus, uma vez aplicado em nossas vidas e vivenciamos e entrarmos nesse reino por meio de Jesus, é o único meio de nós entrarmos nesse reino. Nós só vivemos e usufruímos das graças do reino de Deus através de Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Jesus pregava, ele tinha por preocupação anunciar ao povo que um momento novo era instituído, porque instituído por Deus naquele tempo. Um momento novo era chegado, era instituído por Deus naquele tempo ali em Jerusalém. E essas palavras de Jesus, ela permeia toda a nossa sociedade. Até hoje essas palavras, elas estão como palavras contundentes, falando constantemente aos nossos olhos, que o Senhor Jesus não veio trazer um reino de aparência física, material, mas um reino espiritual, onde o Cristo trabalha em nossas vidas, salvando-nos da condenação e da ira de Deus, que em breve virá sobre isso. Mas se nós estivermos enganjados, trabalhando e vivendo esse reino de Deus nas nossas vidas, e até mesmo falando desse reino para outras pessoas, através do Evangelho, da pregação do Evangelho, e alargando as fronteiras desse reino às mentes, aos corações das pessoas, e essas pessoas vão usufruir dos direitos constituídos nesse reino, onde o Senhor que perdoa a palavra aí, que está no comando, no controle, esqueci o nome da palavra. Não, o rei desse reino é Jesus Cristo. Nós sabemos aí, irmão. Eu me enrolei nessa palavra aí, mas os irmãos entenderam. O legislador desse reino é Jesus Cristo. É isso aí. Eu não consigo falar. O legislador é Jesus Cristo. E a Bíblia, a palavra, o Evangelho é a sua norma, a carta magna, as regras, os princípios que são estabelecidos por esse reino, que os seus súditos precisam seguir. Nós sabemos que foi instituído nesse tempo um novo tempo de Deus trabalhar na humanidade através de Jesus Cristo. Um novo reino se apresentava, porém o que se vê é a deturpação da mensagem do reino. E isso aqui que eu quero falar para você, a deturpação da mensagem do reino. Quando Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. O que nós entendemos é a inversão dos valores, a inversão, ao contrário, nós buscamos as coisas que são acrescentadas e deixamos o reino, a justiça em segundo e terceiro plano. E não é assim que funciona e nunca vai funcionar dessa forma. Se nós agirmos dessa forma, priorizamos o materialismo, priorizando as nossas vontades, nossas prioridades, as nossas necessidades acima do reino de Deus, acima da justiça de Deus, nós estamos vivendo um evangelho desfocado da verdade que Jesus pregou, do reino que Jesus pregou, e nós não estamos vivendo no reino de Deus conforme as escrituras estão descrevendo para nós. Estamos pregando um reino diferente, um reino em que o ser humano é que domina, o ser humano é que dita as regras, e isso é antibíblico, isso é heresia, isso não é a verdade que Jesus falou sobre o reino de Deus. Nós precisamos entender que líderes autonomiados ocupam tribunas para dali proferir mensagens de causuísmo muito bem elaboradas para se aproveitar desse tempo de trevas e atrair as pessoas para redes e laços que prometem libertação, enriquecimento e vitória, indo de encontro às escrituras. Então nós temos aí, irmãos, que esses mensageiros, falsos profetas, eles reforçam,
eles trabalham em cima do egoísmo, trabalham em cima dos desejos humanos, potencializando os desejos humanos, colocando o ser humano na ponta, colocando o ser humano em primeiro lugar e o reino de Deus em segundo plano, a justiça de Deus em terceiro plano, as vontades de Deus em quarto plano até mesmo. E nós vemos que o ser humano tem se colocado, as suas vontades é que tem que ser atendidas, os seus desejos que tem que ser atendidos. E isso tem se demonstrado até mesmo por falta de sabedoria, muitas vezes, ou até mesmo de forma enganosa mesmo. Pessoas têm se valido dessas mensagens da Bíblia, da palavra, e deturpando a mensagem do reino de Deus a favor das suas próprias convicções, a favor das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos egoístas. E isso é confrontalmente antiético, antimoral, antibíblico e tantas outras formas que não cabem aqui falar, meus queridos. Nós precisamos ter discernimento, e a única forma de nós termos discernimento é observarmos o que Jesus está ensinando, o que os apóstolos estão ensinando nas Escrituras, o que os profetas ensinaram nos Velhos Testamentos. Temos que atentar para essas profecias, temos que atentar para os dias que nós estamos vivendo, porque são dias de trevas, onde vivemos em um tempo onde o ser humano tem abrido mão dos princípios de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus, para viver a sua vontade. E isso nós, como servos do Senhor Jesus, Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos confrontar essas mentiras, essas inverdades contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus, com o joelho no chão, orando, se posicionando, se colocando de forma sensata, verdadeira na presença de Deus, e temos uma autodefesa pela verdade, em punho, espada na mão, defendendo a verdade de Cristo, do Evangelho. Não que Deus precise de nós defendermos Ele, mas nós temos que ter a nossa posição, temos que ter a verdade de Cristo em nossos corações e nossas mentes. Quando alguém de fora ou alguma pessoa perguntar a respeito da verdade do reino de Deus, nós venhamos ter de maneira tranquila, sábia e prudente, falarmos dessa verdade, e que essa verdade possa tirar, possa brilhar no coração dessas pessoas para que elas mudem. Mas para isso, nós que estamos com a verdade em nossas vidas, nós precisamos vivenciar essas verdades. Nós precisamos estar, aleluia, na verdade, de maneira prática e real, para impactarmos essas pessoas, para que elas mudem, que possamos trazê-las cativas à presença de Cristo, e que elas possam ter uma vida transformada, uma vida regenerada, através do poder do Evangelho, do reino de Deus e do sangue de Jesus, e do poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, amados irmãos, que possamos atentar para as Escrituras e olharmos bem para a palavra de Deus. Quantas advertências o Senhor Jesus Cristo, aleluia, tem nos alertado a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, e nós precisamos atentar para isso, orando, suplicando a misericórdia de Deus, e também observarmos o que está acontecendo, estarmos atentos ao que está acontecendo em nossa volta, para nós não cairmos em nenhuma mentira, em nenhuma heresia, em nenhum laço do diabo, para nós sermos enganados nesse tempo que nós estamos vivendo. Que nós possamos estar atentos. Que Deus em Cristo abençoe a todos.